eu vou chorar. Sou chorão. Mas eu quero dizer publicamente: Pai do Senhor Jesus, igreja. Amém. Pode ser, irmão? Oh, aleluia. Quero dizer publicamente também que a recíproca é verdadeira. Eu tenho o privilégio de, há anos, servir a igreja de Jesus em vários locais, ter o privilégio de me encontrar com centenas de pastores, milhares de irmãos, e eu tenho duas gratas alegrias. A primeira é de saber que a igreja de Jesus, ela é formada de homens e mulheres segundo o seu coração. Quando nós lemos em Mateus 16, na conversa de Jesus com Pedro e com os discípulos, onde ele diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu afirmo para vocês, é verdade. Jesus nunca perdeu o controle da igreja. Ele continua edificando a sua igreja. Ele continua construindo a igreja que vai glorificar o seu nome e vai manifestar o seu reino na terra. Amém, queridos? Segunda coisa que eu percebi nesse tempo todo de caminhada é que no meio dessa massa de gente séria, que ama Deus e que trabalha duro pelo reino, existem algumas pessoas que se sobressaem, que têm muito mais do que um cargo, muito mais do que um encargo, tem um coração semelhante ao de Jesus. Gente que teme a Deus e não deseja outra coisa senão cumprir com a vontade do Pai. E eu tenho isso nos pastores de vocês. São gente de Deus. Não é trabalho nenhum amar vocês. Vocês são facinhos de amar. Não dá nem coroa, não é? A Bíblia fala para que amar os inimigos, né? Não dá. Eles são fáceis de amar. Gente segundo o coração de Deus e que tem trabalhado duro para ver Cristo formado em cada um de vocês. Então, a recíproca é verdadeira. Eu os amo, amo vocês. Me sinto sempre em casa aqui. E o meu desejo nessas duas ministrações que nós vamos ter, hoje misturado, né? Família geral, jovens, e amanhã só para casais. Amanhã só para casais, né? Amanhã só para casais. Nesses dois momentos, o meu desejo é que a gente converse sobre coisas relevantes e que seja muito abençoador para vocês. Amém, queridos? Vou ficar mais no meio aqui para ser mais justo. Os irmãos não falam: olha, tá mais do lado de lá do que de cá, né? Não, agora eu estou no meio. Vamos orar mais uma vez, queridos. Feche seus olhos. Consagre sua mente ao Senhor. Consagre seu entendimento ao Senhor. Espírito Santo, eu confio na tua competência. Eu confio naquilo que Jesus confiou, na tua capacidade de nos conduzir em toda a verdade. E por isso Ele derramou o Senhor na igreja, para que a igreja não ficasse perdida, nem dependente de si mesma, mas do Senhor. Por esse motivo nos submetemos a Ti e pedimos que o Senhor, nessa noite, ilumine os olhos do nosso entendimento, para que mais entendimento, mais sabedoria repouse sobre nós, e para que mais do Cristo seja formado em nós nessa noite. Sim, ora por mim, pelos meus irmãos, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Irmão, obrigado. Eu vou chamar você depois, tá? Qual o seu nome? É Marcos, é de Deus.
Obrigado, Marcos. Deus abençoe, querido. Nós temos, graças a Deus, pela graça de Deus, várias ferramentas de serviço à Igreja do Senhor Jesus. Temos alguns livros, alguns publicados, 2 publicados já e 6 sem publicar, ainda aguardando o recurso. Temos cursos, um deles se chama Connect Kids, conectando crianças ao coração de Deus. É um curso que a minha esposa ministra para ministros de crianças, a fim de que nós cheguemos primeiro no coração das crianças. E uma vez nós estávamos numa ministração de uma missionária infantil, uma missionária que cuida da infância. Nós não sabíamos que era isso, dessa forma. Foi um evento que aconteceu na Assembleia de Deus da cidade onde eu morava. E soubemos, a gente sempre que tinha evento na igreja de um e de outra, a gente ia para estar junto, né, colaborando e recebendo e participando. E um dia fizeram esse evento e falaram: vai ter a irmã aqui e tal, que ministra sobre crianças, né? Fizeram a divulgação. Eu juntei a galera e falei: vamos lá. Eu sei, num sábado, vamos lá prestigiar o evento dos irmãos. Aí fomos, e eu fui preparado para um evento infantil, né? Mas chegando lá, nós encontramos uma missionária incendiada por Deus, uma mulher apaixonada por Jesus, pela obra missionária e por crianças. E aquela mulher impactou a nossa vida. E no meio de tudo aquilo que a gente viu, ela se movendo e Deus fazendo coisas através dela, ela soltou essa frase. Ela falou assim: irmãos, o coração de uma criança pertence a quem chegar primeiro. O coração de uma criança pertence a quem chegar primeiro. É por isso que você vê os morros que são dominados pelo tráfico, crianças tão cedo trabalhando para o tráfico. Não é porque eles não têm o que fazer, e não é porque não recebem educação dos pais. É porque naquela vida difícil, chega um traficante e fala para ele: você quer um tênis? Ele fala: eu quero. Então pode escolher. Você quer uma roupa decente? Então pode escolher. Você quer brincar? Você quer um brinquedo? Você não tem um brinquedo? Então estou aqui um brinquedo. E com isso o traficante ganha o coração de uma criança para fazer dele um futuro traficante. Um fogueteiro, alguém que avisa a bandidagem quando a polícia está chegando. Porque o crime chegou primeiro. Nós somos sacerdotes de uma nova aliança, para que a igreja chegue primeiro. Amém, queridos? O curso trata um pouco disso, dessa seriedade de como pode se capacitar líderes. Temos um outro curso que é para capacitação de ministros que querem trabalhar com famílias, organizar ministério de famílias nas igrejas. A gente está com um pouco de dificuldade de acabar de estruturar esse curso por causa de material mesmo, de trabalho, equipamento de gravação adequada, um celular bom, coisas assim que nos ajudam na produção de material, né? Então, pedimos oração por isso. Mas temos esse curso, e dentre os cursos, seminários, tudo que nós ministramos, alguns nós já falamos aqui algumas vezes. Temos imersão conjugal para maridos, imersão conjugal para mulheres, imersão conjugal para famílias, para casais, tá? E nós começamos com os maridos, porque nós acreditamos que esse último mover do Espírito Santo que está para acontecer sobre a terra, tem algo do Espírito Santo para acontecer sobre a terra, queridos, amém? Você precisa saber disso. Eu não sei se você vai crer nisso, mas pelo menos você precisa saber. O Espírito Santo está organizando, está arquitetando uma manifestação maciça sobre a igreja brasileira, maciça no Brasil. Nós estamos prestes a presenciar, a ver com os nossos olhos, algo que nunca se ouviu nem se viu na história. Jesus, que é o Senhor da igreja, que tem a edificado, o Espírito Santo que a conduz em toda a verdade, está organizando um grande avivamento.
E nós precisamos estar apercebidos disso, atentos a isso, alertas, estarmos mais do que na expectativa, estarmos preparados. E com isso eu quero falar algo sobre a diferença entre estar disposto e estar preparado. Eu morei numa cidade não tão longe daqui, chamada Promissão. Nessa cidade onde eu me converti, onde Deus começou a vida dele na minha vida. Uma vez eu estava saindo da igreja com o rapaz do teclado que me ajudou a me firmar na igreja, me deu atenção, me acompanhou, né? Ele me abraçou, ele andou comigo, ele me falou da fé dele, né? E a gente sempre estava junto. E aí um dia saímos do culto, fomos para a casa da mãe dele, né? Volta e meia ele saía de lá, ele ia jantar lá. E a mãe dele tinha demorado um pouco mais no culto lá, né? De vez em quando ela ficava orando mais por alguns irmãos lá na igreja, enfim. E nós ficamos ali na frente da casa, que era uma casa de esquina, de madeira, esperando ela chegar. Então estávamos na esquina assim, tinha um limoeiro enorme, e atrás do limoeiro era a casa, que era uma casa de madeira dividida, né? Era meia casa, né? Era meia água, ela dividia com uma outra família, né? E a gente está ali, isso em 92, mais ou menos. Faz 92? 92. Faz muitos anos isso aí. E a gente começou a sentir um cheiro de fumaça, de fio queimado. Ele falou: "Você está sentindo esse cheiro?" Eu falei: "Tô." Que esquisito, nós olhávamos para os lados, não víamos nada. E depois começamos a escutar barulho de coisas estalando, aquele barulho típico de fogo, sabe? Eu falei: "Cara, está escutando isso?" Ele falou: "Tô." E a gente olhava para os lados e não tinha nada. E aí quando nós olhamos para cima, e para cima do limoeiro, a gente viu que estava uma nuvem de fumaça. A casa estava escondida atrás do limoeiro para a gente, então nós não víamos a casa. E a casa vizinha tinha pego fogo. E o fogo, quando nós vimos a fumaça, já tinha invadido a casa da mãe dele. Então nós pulamos, corremos, demos volta na cerca e tentamos meter o pé na porta e abrir aquilo lá para tentar salvar alguma coisa. A gente percebeu que não tinha ninguém do outro lado, mas a gente estava tentando livrar a casa do fogo, livrar alguma coisa. E a gente tentou bater o pé na porta, tentou abrir a janela, mas com medo de abrir a janela e o fogo sair por causa da corrente de ar e aquela coisa toda. Alguém já tinha ligado para o bombeiro. Na época não tinha celular. Quem tinha um telefone fixo era rico na época, né? Então alguém tinha visto o negócio e tinha ligado para os bombeiros. E logo os bombeiros chegaram com a mangueira ali, um bombeiro já foi, já pegou um pé de cabra, já abriu, já meteram a água ali. 5 minutos, estava tudo controlado. Resolveram a situação. Aí eu pergunto: qual a diferença entre nós e os bombeiros? A diferença é que nós estávamos dispostos, mas eles estavam preparados. Não basta estar disposto. Precisamos estar preparados. Precisamos nos preparar para aquilo que há de vir. Precisamos estar atentos. E como cristãos, como filhos e filhas de Deus, nos cabe ficarmos atentos aos tempos e às estações. Amém, queridos? E Deus está se movendo nesse tempo de um modo diferente, e isso exige de nós uma atenção diferente, uma maturidade diferente para lidarmos com o que está por vir. Que o Senhor nos ache prontos. Então, eu te digo, tem algo para acontecer. E dentro desse algo que está para acontecer, eu creio firmemente que há um mover de restauração familiar que o Senhor está empreendendo sobre a igreja brasileira, e que vai começar necessariamente com o alinhamento dos maridos, aonde nós teremos maridos que vão cuidar da sua casa, que vão ser para sua esposa e para os seus filhos aquilo que precisam ser em Cristo. Vão dar para suas famílias, para os seus lares, todo o chão, todo o norte, tudo aquilo que é necessário para que a igreja volte a romper em saúde,
e no seu destino profético. Amém? Então nós temos esses seminários, trabalhamos assim com a igreja. E dentre todas essas coisas, nós temos esse curso aqui, que é o curso de inteligência emocional para relacionamentos afetivos, à luz da palavra. E eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso hoje. Sobre inteligência emocional. À luz da palavra, como nós podemos trabalhar isso dentro das nossas relações, tá? O assunto, ele é extenso demais, mas é muito importante, tá? Muito importante a gente perceber algumas coisas, entender sobre isso, tá ok? É um assunto que tem sido ventilado já há alguns anos e que parece que vem com uma medida de graça de Deus para poder nos dar um pouco de esperteza. Sabe aquela palavra que Jesus disse: sejam simples como a pomba, mas astutos como a serpente? Nós somos craques em sermos simples, mas somos péssimos em sermos astutos. Parece que a gente confunde astúcia com malandragem e a gente se afasta de tudo aquilo que tem a ver com sagacidade, com inteligência, com esperteza, e a gente acaba cumprindo aquilo que a Bíblia diz, que os filhos das trevas são mais espertos, são mais ligados, são mais astutos que os filhos da luz. E nós precisamos mudar esse quadro, nós precisamos nos tornar mais sábios, mais astutos, mais espertos, mais atentos diante do Senhor, diante da nossa proposta de vida cristã. E esse assunto inteligência emocional nos ajuda nessa autopercepção, tá? Então é bem provável que você já tenha ouvido algumas coisas sobre o tema, sobre inteligência emocional, mas se você não ouviu, eu te encorajo, se você tiver maturidade suficiente para isso, que você busque assuntos na internet, de especialistas sobre inteligência emocional. A pessoa mais importante desse assunto é um senhor chamado David Goleman. Ele foi o homem que, dentro desse assunto, usou esse termo inteligência emocional. É a maior autoridade nesse aspecto, por ter trazido esse assunto à tona. Mas nós temos também no nosso meio cristão um outro homem de Deus que trabalha muito sobre inteligência emocional, que é o Augusto Cury, doutor Augusto Cury, tá? Então, procure ter acesso a esse tipo de material, de gente de Deus, gente que está entendendo e tratando a humanidade com um respeito que por muito tempo nós ignoramos como igreja. A igreja, não generalizando, mas de um modo geral, em alguns aspectos ela se perdeu de lidar de um modo adequado com a humanidade. Exemplo, nós somos um povo péssimo para lidar com o luto. Nós não sabemos lidar com a morte. Eu não estou falando só da perda. Eu estou falando do enlutado, daquela pessoa que sofre a perda. Nós não sabemos lidar com eles. Normalmente a pessoa está enlutada, ela está triste, ela está abatida, abalada. A perda de um ente querido é uma coisa avassaladora. A perda de um filho, de um esposo, é uma coisa que desorienta tanto a vida de algumas pessoas, que algumas delas não conseguem nunca mais se recuperar dessa perda. E aí a gente começa a falar assim: era idolatria, idolatrava o filho, porque a gente nunca perdeu o filho. Não tem noção de que dor é essa. Idolatrava. A gente precisa ser mais humano. E essa dor é tão terrível, é uma dor tão difícil de se lidar, que quando você lê Isaías, capítulo 61,
que é o livro, é um capítulo messiânico que fala sobre o Messias. Isaías diz assim: o Espírito, abra comigo, abra aí, Isaías 61. Em Isaías 61, vocês estão me ouvindo bem aí, queridos? Glória a Deus. Lemos assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo e gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Em algumas versões, nas mais adequadas, que eu acredito na versão, está escrito a ordenar acerca daqueles que estão de luto. Quem tem essa versão? Aqueles que estão de luto. É uma dor tão terrível que uma das capacitações do Cristo, do ungido, é trazer consolo a quem está debaixo desse tipo de perda. É poder aplacar um pouco da dor. Nós não sabemos lidar com isso. Então, a pessoa enlutada, ela perde o ente querido, e porque ela está no meio da igreja, ela enterra o marido, enterra o filho, enterra a esposa, enterra alguém, e ela nunca mais volta no cemitério para poder prantear a sua dor, porque nós não permitimos. Porque nós não nos comunicamos com mortos. É verdade isso. É verdade isso. Mas também é verdade de que a Bíblia respeita o luto. Você nunca vai ver na Bíblia alguém desrespeitando o luto. As pessoas sempre respeitavam a dor da perda de alguém. Se compadeciam, choravam juntos, ajudavam as pessoas a se reerguerem dessa dor. Nós precisamos nos voltar uns para os outros um pouco mais. A gente precisa sair dessa atmosfera de religiosidade que nos torna tão fortes, tão sólidos, tão senhores de nós mesmos, que a gente fica desumano. A gente perdeu a capacidade de chorar com os que choram. Isso é lamentável para o povo de Deus. Não podemos viver assim. Nós temos que aprender a lidar com o luto, lidar com o enlutado, sem essa de ficar falando: não, irmã, isso vai passar. A alegria do Senhor é sua força. Olha para Jesus. Gente, a irmã sabe de tudo isso, está olhando para Jesus. Só que ela está com dores. Ele ou ela perdeu alguém. Respeite isso. Se não for capaz de chorar junto, fique em silêncio. Não fale bobagem. Respeite a dor do outro. Isso também é inteligência emocional. Isso é cristianismo. Isso é a humanidade segundo o Cristo. Amém, queridos? Então,
por causa dessas coisas que aconteceram conosco, não generalizando, mas de modo geral, acredito que há uma ação da graça de Deus que nos permitiu ter acesso a esse tipo de assunto e tratarmos isso de um modo adequado à luz das Escrituras, tá? E quando eu digo à luz das Escrituras, eu digo à luz das Escrituras por dois motivos básicos. Primeiro, não existe livro mais inteligente do que a Bíblia. Foi inspirada por um Deus santo, bondoso, justo, puro e que ama a humanidade. Tudo que está nas Escrituras é inteligente, é saudável, é bom e é para nos proteger e nos promover. Amém, queridos? A coisa mais inteligente que o ser humano faz é andar com Deus e obedecê-lo. Não existe nada mais inteligente que isso. E o segundo motivo pelo qual nós trabalhamos esse assunto, à luz das Escrituras, é porque, como cristãos, como filhos e filhas de Deus, nós abrimos mão da nossa própria maneira de pensar. Nós somos cristãos, nos professamos cristãos exatamente por causa disso. Não é porque eu sou da Batista Ebenezer, ou porque eu sou da Assembleia, ou porque eu sou da Presbiteriana, ou porque eu sou da Deus e Amor. Não é por isso que nós falamos que nós somos cristãos, que nós somos evangélicos, que nós somos protestantes. Nós somos porque um dia nós entendemos, de algum modo, que a nossa vida, a nossa humanidade, ela se desprendeu da Trindade, se desprendeu de Deus e caiu no vazio, caiu no abismo, caiu na escuridão e estava descendo sem nenhum tipo de freio rumo ao inferno, até que alguém disse para a gente: você precisa de um Salvador, o teu espírito está morto, a tua vida está rumo ao inferno. Então nós entendemos que Jesus era esse Filho de Deus enviado para nos salvar da perdição eterna e nos entregamos a Ele como nosso único e suficiente Salvador. Amém, queridos? É por isso que somos o que somos. Se você está aqui por outro motivo, tá? Você não precisa estar aqui. Ou você pode reorientar o seu motivo de estar aqui. Você pode olhar e falar: bom, eu estava aqui até hoje por outro motivo, mas agora eu entendo que eu devo estar aqui porque eu preciso de um Salvador e Ele está em Jesus Cristo. Amém, queridos? É isso que nos define como povo cristão. Não é aonde nós congregamos, é a quem servimos. Ok? Dentro desse pensamento, o segundo motivo pelo qual nós trabalhamos o assunto inteligência emocional à luz das Escrituras é para que em todo ponto em que nós encontrarmos um conflito, uma convergência, tá, do nosso pensamento e do pensamento bíblico, tudo aquilo que é em nós se submeta a tudo aquilo que as Escrituras dizem, porque essa é a nossa condição como filhos e filhas de Deus. Nós acreditamos que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus e a nossa regra básica de fé e prática. Amém, queridos? Essa é a nossa profissão de fé, tá? É isso que nós cremos. A Bíblia é um livro integralmente inspirado por Deus para manifestar sua vontade aos homens. Então, nós cremos nisso e nos submetemos não apenas à letra, às Escrituras, mas ao Espírito das Escrituras, ao Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Então, por isso, nós trabalhamos o assunto inteligência emocional, submetendo todas as coisas às Escrituras. Não significa necessariamente que a gente vai pegar todo o assunto, abra aqui, tal. Não, nós vamos tratar de assuntos que dizem respeito à nossa vida, ao nosso cotidiano, né? E sujeitá-las às Escrituras conforme nós fomos percebendo essa necessidade. Amém? Então tá bom.
Então, basicamente, vamos começar conversando sobre o que é inteligência emocional. De repente, você está aqui e já ouviu falar sobre isso, mas nunca entendeu do que se tratava. Bom, inteligência emocional é um negócio muito simples. Inteligência emocional é o nível da sua consciência em relação aos seus processos emocionais. Tenham eles características, valores objetivos ou subjetivos. No campo das relações interpessoais, ou seja, naquilo que acontece entre eu e o outro, do outro para comigo, de mim para com o outro, ou nas relações pessoais, naquilo que diz respeito a mim mesmo, de como eu me vejo e como eu me relaciono com o mundo ao meu redor, a partir de como eu me percebo. Beleza, gente? É basicamente isso, tá? E isso é muito importante. Por quê? Porque nós, de algum modo, por algum motivo, nós estamos mais acostumados a lidar com o modo automático da vida do que pensarmos a vida, do que plantarmos o nosso futuro. Porque futuro não é aquilo que eu espero, futuro é aquilo que eu planto. Se eu não planto o meu futuro, eu não tenho futuro. Eu tenho uma repetição do meu hoje. Então eu preciso mudar a minha mentalidade. Eu preciso mudar a minha maneira de pensar, a fim de que eu mude também o meu modo de agir. Amém, queridos? Mas de um modo geral, eu não sei por qual motivo, a gente acostumou a andar intuitivamente, instintivamente, tal qual um cachorro. Então nós vivemos uma vida e que muitas vezes ela desemboca numa vida de frustração, porque nós não temos a capacidade ou a orientação suficiente, muitas vezes, para a gente parar um dia na nossa vida e falar: eu vou levar a minha vida a sério. E eu preciso então colocar a minha vida na balança. Eu preciso me pensar de um modo adequado. Eu preciso arrazoar a minha vida, pensar a minha vida, conceber a minha vida na minha mente e tratá-la de um modo respeitoso. Eu preciso olhar para a minha vida e falar quem eu sou e o que é que eu quero de mim. Quem eu sou e como eu vou transitar nessa vida. Como é que eu vou me desenvolver como indivíduo? O que é que eu quero para a minha vida? Qual é o meu planejamento de existência, de vida, a curto, médio e longo prazo? Não sei se você vai chegar lá ou não. Se esse negócio vai mudar no meio do curso ou não. A questão não é essa. A questão é como é que nós nos percebemos. Como é que nós nos vemos. Como é que nós nos olhamos. Quais são os limites, os parâmetros, as balizas por onde nós conduzimos a nossa vida. Essas são perguntas que a maioria da gente não faz. E a maioria da gente não faz porque, como uma nação que nasceu na escravatura, que teve sua primeira célula brasileira, seu primeiro grupo de pessoas, de brasileiros, né, tirando os índios que já estavam aqui, mas primeiro grupo de gente que nasceu aqui depois da escravatura, né, que chegaram as caravanas portuguesas e tal. Essa primeira célula que foi gerada na bastardia, do estupro dos europeus sobre as índias e sobre as negras escravizadas, e desse povo que nasceu aqui, que veio de um outro país, vendido pelo seu próprio povo a um outro povo que foi feito escravo, e que perderam sua língua, perderam sua nação, perderam sua noção de identidade e começaram a viver para sobreviver, sem perspectiva de futuro, de crescimento, sem noção de dignidade. Esse foi o começo do Brasil. Esse foi o começo do Brasil. E nós parece que isso, a grosso modo é isso, tá? Tem muitos outros elementos da história do Brasil, algumas coisas muito boas, tá?
que não dá para a gente tratar aqui, não é essa a proposta, tá? Eu estou querendo trazer o motivo da gente não pensar direito algumas coisas. Então, de um modo geral, parece que a gente carrega na nossa alma essa memória, não é nem memória genética, mas essa memória emocional, essa memória psicológica, aonde a gente parece que interiorizou o estado da escravatura, de modo que a gente só sabe pensar em produzir para hoje, em produzir para agora. Nós não conseguimos pensar muitas vezes a curto, médio e longo prazo, porque a gente tem sede de desfrutar das coisas agora, como se não houvesse amanhã, tal qual um escravo que trabalhava hoje e queria comer o melhor hoje, porque amanhã ele poderia estar morto. Poderia acontecer algum tipo de coisa e ele ser castigado até a morte pelo seu senhor. Poderia ser devorado por cães. Então parece que de algum modo, com essa mentalidade, nós transformamos as nossas casas em senzalas particulares. Porque a nossa maneira de pensar continua a mesma em alguns aspectos. Nós não conseguimos pensar dignidade além da comida. Nós não conseguimos pensar dignidade além do conforto. Nós não conseguimos pensar dignidade além de ser dono do próprio negócio. Eu não sou contra termos o próprio negócio. Eu acho uma bênção. Eu acho que quanto mais cristãos, homens e mulheres de Deus de verdade, tiverem seus negócios, mais lugar para a generosidade do reino dos céus se manifestar existe. Mas eu já conheci gente que ganhava, vou colocar um exemplo aqui, um valor aqui, que ganhava 5 mil reais, vamos dizer assim. Alguém ganhava 5 mil reais. Tinha um emprego bom, e com isso também quero já deixar bem claro, não estou falando a favor da acomodação. Prestem atenção no que eu vou falar. Ouçam com inteligência. Ganhava 5 mil. E aí, ele tinha um sonho. Qual era o sonho dele? Era ter o próprio negócio. Não ter patrão, não trabalhar para ninguém. E aí então ele juntou um dinheiro, fez isso, fez aquilo, comprou uma série de coisas para poder revender, para montar o seu próprio negócio. Montou seu próprio negócio. Aí ele tinha que ter um capital de giro, aí ele tinha que fazer não sei o quê, aí ele teve que fazer empréstimo, aí não sei o quê, para poder manter o negócio girando. Aí no final das contas, para manter o negócio, para ter capital de giro, pagar funcionário e pagar o empréstimo que fez, ele ganhava o suficiente para isso, mas sobrava 3 mil para ele. E agora ele tinha menos tempo com a família, tinha mais problema, mais estresse, processo nas costas, menos tempo com a esposa, não podia mais tirar férias porque ele era dono do negócio agora, não podia deixar na mão dos outros, para ganhar menos, só para poder dizer, eu sou empresário. Grande porcaria! A vida dele piorou, cara. Ele ficou com a vida ruim. Vive para pagar o empréstimo, pagar os funcionários, para pagar o processo, porque errou em alguma coisa. Não tem férias. Diminuiu o tempo com a família. E ele ganha menos. Ou que ganha igual. Só ganhou prejuízo. Mas a gente gosta de falar que é empresário. A gente gosta de falar que é dono do próprio nariz. Ainda que isso custe a qualidade, a saúde da nossa vida. Isso é por causa de uma mentalidade escravizada. E que precisa de uma libertação. Precisa se perceber diferente. Precisa perceber dignidade no que faz. E ter um propósito inteligente de vida. E uma das coisas que nós sofremos é com essa falta de inteligência.
Nós não gostamos de parecer menor do que as pessoas. A gente quer estar num status, numa postura, num lugar onde a gente se sinta pelo menos mandando em alguém, pelo menos. Tem que dar uma mandadinha para me sentir alguém, né? Se eu não der uma mandadinha, eu não estou feliz. Isso não pode nos definir, mas define a muitos de nós, define nossos pensamentos. Isso vai gerando uma frustração, uma corrosão de valores, de expectativa, de perspectiva de vida e de futuro, que é muito ruim. Então você vê pessoas fazendo negócios horríveis a troco de uma satisfação emocional, para tampar uma lacuna emocional, que na verdade não tem nada a ver com a sua dignidade ontológica, vamos dizer assim, de pessoa, de ser, né? Bastava ela continuar com a vida digna, ganhando seus 5 mil, não, eu quero ter uma vida mais tranquila. Ao invés de pegar esse dinheiro todo para poder investir em alguma coisa que não sabe se vai dar certo, pega o dinheiro e faz investimento, aprende a trabalhar ações, vai investir, vai fazer investimentos outros, vai pensar de uma outra forma. Mas não é essa a questão. A questão é mandar, é que os outros vejam que agora eu sou o dono de alguma coisa. Então, nós precisamos mudar um pouco dessa mentalidade. E quando nós estamos então trabalhando inteligência emocional, nós estamos falando de coisas muito mais profundas do que um pensamento raso, socialmente falando. Nós estamos falando daquilo que é mais íntimo, mais próprio do brasileiro. E nós precisamos entender que precisamos nos libertar dessa mentalidade, a fim de que a gente se abra para um novo mundo, que a gente se abra para novas experiências pessoais, uma nova maneira de pensar, para termos uma nova perspectiva de vida e de futuro. Amém, queridos? Nessa noite, vocês estão aí? Estão ouvindo bem? Beleza. Então, dentro desse pensamento, de gerarmos um novo pensamento, uma nova maneira de pensar, inteligência emocional, teríamos muita coisa para tratar. Essa apostila aqui, condensando ela, enxugando muitos assuntos, ela dá para 3 meses, tá? Sendo ministrada uma vez por semana. E lá em Balneário Camboriú, onde a gente ministra toda quarta-feira, a gente já está lá há mais de 4. Porque nós não demos prazo para terminar, então a gente está pegando os assuntos e trabalhando, conversando, sem pressa. Eu acho que a gente vai varar 2020 com essa apostila, porque os assuntos são diversos, não são, só arranham a superfície de tantas coisas que a gente tem que trabalhar ainda, tá? Mas são importantes. E hoje eu quero trabalhar uma questão, tá? Porque nós não temos tempo suficiente para trabalhar todas as questões, então eu tive que escolher uma. E eu quero falar, então, das novas estruturas de família que nós temos hoje, porque isso vai tocar tanto a casados quanto a solteiros, tá bom? Então, quero falar sobre isso. Novas estruturas familiares. Bom, então quero começar falando de como nós percebemos família hoje, de como tem sido a formação das nossas famílias, de como era e de como tem se dado, tá? Por quê? Porque isso vai nos ajudar a perceber algumas coisas que nós precisamos reorientar na nossa caminhada, tá bom? Então, antigamente, como é que eram formadas as famílias? De um modo geral era assim: o pai e a mãe escolhiam quem seria o marido, a esposa no caso, mais o marido, né, da moça. Ela não tinha escolha alguma, tá? No caso do rapaz também. Ele se interessava por alguma moça, e se os pais olhassem e falavam, não.
Não tinha casamento. Aliás, nesse período, o casamento era formado entre os compadres. Eles eram amigos, as famílias andavam juntas, eles olhavam para a criação do filho do outro, falavam, essa menina é boa pro meu filho. Então, vamos amarrar a família aí? Vamos. Então, a menina ficava prometida para o menino, e o menino crescia sabendo que já tinha uma mulher para ele. Era desse jeito. Na nossa cultura, isso é agressivo demais pensar, né? Porque nós somos latinos americanos, nós somos românticos, nós somos sentimentais. Isso é uma agressão ao sentimento, à liberdade do amor. Esse é o nosso pensamento, tá? Mas isso funcionava. Isso era bom. Tem alguns filmes que retratam isso de um modo muito... Eles dramatizam, né? E no drama, eles colocam isso de um modo muito ruim. E é claro que não era sempre bom. Por quê? Porque alguns pais tratavam isso a partir de questões políticas. Eles não estavam preocupados com o bem-estar do filho ou da filha. Estavam preocupados com o dinheiro. Estavam preocupados com posição social. Mas essa não era a mentalidade geral. A mentalidade geral rezava uma outra coisa. A mentalidade geral se preocupava, tá, com que o filho tivesse uma boa esposa e que a esposa tivesse um bom marido. Certo? Então, esse era o primeiro pensamento, né? De todos os pensamentos ou movimentos bons que nós tivermos numa sociedade, você sempre vai encontrar alguém corrupto para se aproveitar disso. Certo? Então não significa que essa maneira de se comportar era ruim ou era errada. É que corrupção sempre existiu e sempre vai existir gente ruim se aproveitando de coisas boas. Tá? Então, no primeiro momento, o casamento, o encontro de duas pessoas, não tinha participação dos filhos. Era uma decisão exclusiva dos pais. No segundo momento, já começou a mudar um pouco. Porque agora era a decisão dos pais, já com o pitaco dos filhos. O pai olhava para aquela lá e tal, eles falavam, pai, não dá, né? Mas ela sabe fazer uma comida, filho. Fala, então, pai, mas ela tem uns olhos no peixe, outro no gato, né? Então, tem gente que acha bonito, pai, mas eu não acho, né? Não dá, pai. Ela não fala praca, não dá, pai, né? E aí ele colocava os defeitos, os motivos dele lá. E beleza, ele fala, então tá bom, então vamos escolher junto o outro. Mas já tinha influência do filho e da filha, entendeu? O pai olhava para aquele rapaz, é um bom caçador. E tá, pai, vai caçar eu também lá em casa. Não, eu não quero um cara assim, né? Eu quero um cara pelo menos que me enxergue como gente em casa, né? Então, começou a surgir um pouco de influência dos filhos, né, no segundo momento. No terceiro momento, o quadro já virou. Eram os filhos que começavam a escolher com a influência dos pais. Então eles começavam a se interessar por alguém. E a menina falava com a mãe, eu tô apaixonada e tal. E aí a mãe escondia do pai, aí aquela coisa toda, aquele drama. E aí eles ficavam naquele romancezinho. E aí que queria apresentar para o pai. E tinha aquele medo do pai não aceitar, né? E aí de repente o pai falava, não, esse cabra não. Mas de jeito nenhum. Tinha aquele drama todo. E de repente o pai estava livrando de fato, porque era vivido, conhecia os malacos da vida, né? Não, minha filha, para esse cara não, né? Até que chegava um cara que ele falava, vai comer minha costela, né? Final de semana em casa, tá bom. Você pode. Então, ele, com a influência dos pais, né? Eles começavam a se casar. Agora, por último, nós já temos um outro quadro, que os pais nem participam mais. As pessoas, os jovens, ou solteiros, vamos dizer assim, nem precisa ser necessariamente jovem. O solteiro vai lá, se engraça com alguém,
que não sabe nome direito, não sabe onde mora, o que quer da vida. É que eu estou sentindo um negócio. Queridos, perto do meio-dia eu também sinto um negócio chamado fome, que me invade. É uma paixão que eu tenho pela comida que me devora, queridos. Entendeu? Sentir negócio não significa muita coisa, mas a gente sente um negócio, né? E aí a gente se envolve com a pessoa, e não importa se pai e mãe gosta, se não gosta, pai e mãe tem que engolir, porque essa é a minha vida, é o que eu escolho, é desse jeito que tá bom? E com isso, o que a Bíblia diz acerca dessas coisas? O que a Bíblia diz? Bom, o que a gente pode achar nas Escrituras, e aí eu quero falar com os casais e com os solteiros, tá? Que é o seguinte: a Bíblia, ela trabalha as questões familiares de um modo tão saudável que nós conseguimos achar pontos que convergem para uma saúde familiar, onde nós podemos nos apoiar, de modo que a gente não se torne antiquado. Porque eu não estou aqui trazendo uma proposta de, irmãos, é o seguinte, antigamente os pais escolhiam, vai voltar a regra. Não estou falando disso, tá? Eu não sou aquele cara contra a mudança das estações. As sociedades mudam, a maneira de você se comunicar muda, né? Esses dias atrás eu estava ministrando num lugar, o irmão chegou assim para mim e falou: pastor, quando é que sai o próximo CD? Eu falei: nunca mais. Pastor, não vai mais fazer CD? Eu falei assim: eu vou fazer música. CD eu já não produzo mais. Por quê? Porque, irmão, vai tocar onde CD? Não tem mão de tocar CD. Não tem. Os irmãos usam pendrive, que já está ultrapassado já. Eu estava com meninos esses dias atrás, onde eu estou hospedado lá em Bauru. E aí, ele com um fone bonito assim no ouvido e tal. Sem fio, sem nada, né? Falei: o que é isso aí? É um fone, via Bluetooth. Legal. Ele lá jogando, fazendo as coisas, escutando música. Mudou. A galera não coloca mais um CD com 12 músicas para ouvir as 12, porque tem uma no meio das 12 que você gosta. Não, você vai lá na Gabriela Rocha, playlist, tá? Pega aquela música, coloca aqui. Vai no Preto no Branco, pega outra música e coloca aqui. Vai no Sabor de Mel não. Vai na Ana Paula Valadão e coloca aqui. Vai na Nóbrega. Aí você faz o seu CD. Você faz o seu playlist. Então são as músicas. Acabou o CD. Mudou a maneira de se comunicar. Mudou a maneira de... né? Mudou. Você tem que entender que o mundo mudou. E está tudo bem. O que não pode serem mudados são os princípios. Tudo pode mudar. Os princípios jamais. Os princípios que nos balizam. A palavra que nos rege. Que orienta a nossa vida e a nossa nova fé. Aliás, a nossa fé e a nossa nova vida. Não podem ser levadas pelo tsunami de mudança, de era ou de informação. Os princípios devem nos manter alinhados com a vontade, com os princípios do reino de Deus, e nisso teremos saúde. Então, o que a Bíblia nos apresenta sobre família? Primeiro, a gente entende que o propósito de uma família é gerar a próxima família. Assim como o propósito de um cachorro é gerar outro, de uma ovelha é gerar outra, de uma família é gerar outra família. É por isso que Deus colocou um casal no Éden, não colocou uma multidão de pessoas. Ele colocou um casal e falou: vocês vão dar seguimento à humanidade. O propósito de ser humano é gerar ser humano. O propósito de família é gerar família. E é por isso que quando nós falamos de família, antigamente as famílias, elas duravam mais. Elas tinham mais resiliência. Né? Ou seja, elas se dobravam, mas não quebravam. Sabe varinha de pescar? Você quer entender resiliência, é isso, tá? Você joga a varinha lá, a chumbadinha, você fica lá. Fisgou.
Ah, meu Deus. Aí o peixe começa aquela briga e tal. Sabe aquela envergada que dá assim, ó, quando o peixe é desse tamanho? Nunca acontece, né, mãe? Quando é desse tamanho assim, ó. Você tá aquela briga, tudo. Essa força que a vara faz de ir até lá. E o cara puxar lá e enverga, mas não quebra. Isso se chama resiliência. A nossa capacidade de envergar, mas a gente não quebra. A Bíblia tem que nos dar isso. É assim que nós precisamos conduzir a nossa vida. E antigamente, as nossas famílias elas eram mais resilientes. Por quê? Porque a família, ela era formada por outras famílias, pelas nossas famílias. Então, a família daqui se juntava com a família daqui. Os padrinhos eram os tios, os primos, não sei o que lá, tataravô, era tudo que lá. Daqui da mesma coisa, que se juntava para dar móvel, e eles davam tudo aquilo que era necessário para que outra família fosse formada. E o que essa família carregava eram os princípios que traziam das suas famílias. Porque as famílias, elas tinham princípios. Elas tinham tradições. A gente se juntava todo domingo para comer macarrão na casa da avó. Pronto. Todo mundo, aquela bagunça no meio da mesa e tal, criança correndo, entendeu? Criança chorando, que se matou na rua lá e tal. Aquela bagunça, né? Era assim. Tinha tradição, tinha princípio, tinha valor. Se você perguntasse para alguma criança, o que é que não pode na sua casa? Ela sabia dizer exatamente. Na minha casa não pode comer, falar de boca cheia, não pode falar palavrão, não. Ela tinha... As famílias tinham princípios. Se conduziam dessa forma. E quando se juntavam as famílias, era uma mistura de novos princípios, né? Conforme isso foi acabando, as famílias foram perdendo a capacidade, ou a condição, ou o lugar de gerar uma nova família, e chegamos ao estado onde cada família, cada um pega o seu par, pega quem quer, namora, larga, engravida, filho jogado para o mundo, criado em creche, porque a mãe não está nem aí com a vida da criança, menina que não estuda, que não tem perspectiva de futuro, porque agora engravidou de um e aí largou do cara, que na verdade era um qualquer aí, que não tinha nenhuma profissão, não pensava nada na vida, mas ela estava tão cheia do negócio, sentindo uma coisa, que foi lá e transou com o cara. Aí engravidou, e o cara sentiu um negócio e foi embora. Tá entendendo? Ela sentiu uma coisa, ele sentiu outra, aí ele foi embora. Sentiu uma coisa por outra. Entendeu? Aí ela vai embora. Aí ele foi embora e ela sente uma outra coisa por um outro cara. Aí engravida do segundo. E aí ela tem que fazer o quê? Ela, porque não pode mais estudar, porque tem que cuidar dos filhos, quando cuida, ela tem que trabalhar de diarista. Não há nada contra diarista, mas essa menina perdeu noção de futuro. Perdeu noção de si mesma. Porque as famílias deixaram de cumprir os seus papéis. As famílias deixaram de ser produtoras, responsáveis pelas novas famílias. Então, uma das coisas que nós precisamos voltar, nesse momento, é assumir a responsabilidade pela nossa condição como família, como pai, como mãe e como filhos. Então, a Bíblia fala para os pais o seguinte: pais, ensinem a criança no caminho que deve andar, para que quando eles forem velhos, não se desviem dele. Nós usamos esse texto para falar do Evangelho, certo? E é óbvio que Salomão está falando também de inculcar Deus no coração de uma criança. Mas muitas vezes a única coisa que nós fazemos é inculcar Deus a partir de uma perspectiva religiosa no coração de uma criança, e não a partir de uma percepção real, não a partir de uma percepção de vida, de vivência na vida dessa criança. Então essa criança, ela cresce com que tipo de pais?
Eu vou falar dos pais, depois vou falar dos filhos. A gente vai fazendo essa troca aí para a gente poder falar com todo mundo. Beleza, gente? Então, como é que os pais se comportam? Um dos motivos fortes da gente ter gerado o livro... temos materiais lá no fundo, tá bom? Nosso livro Amante Amado a Cristo. Você, marido que não comprou, compre o que você precisa, tá bom? Você pode não acreditar nisso, mas você precisa, tá? Tem Quando Deus Não Faz Sentido, que é um excelente livro para alimento de fé, percepção do caráter de Deus e abrir diálogo para evangelismo. Temos camisetas lá, vocês nos ajudam adquirindo. Bom, como é que a gente percebeu uma das coisas, um dos motivos importantes para esse devocional? É que a maioria das vezes que a gente aconselhava uma irmã que vinha até o gabinete para buscar ajuda, uma das coisas que ela reclamava era do marido. E as reclamações dela não eram absurdas. Ela fazia reclamações típicas de uma esposa de um marido não crente. Mas o cara é crente, está lá na igreja. Toca, faz parte da diretoria, abre e fecha a igreja, vai nos cultos, vai nas mobilizações. Mas chega em casa, ela só queria um cara que orasse por ela. Um cara que lesse, que explicasse alguma coisa da Bíblia com ela. Alguém que ela pudesse desfrutar de um momento de intimidade espiritual. Mas não tem. Não tem. O cara é muito crente dentro da igreja, mas em casa não é nada disso. E aí, a criança, que nós estamos falando, ensina a criança no caminho que deve andar, ela está escutando a gente ensinar algumas coisas que a gente não vive. E aí ela não quer. Aí chega na adolescência, os pais vão para o gabinete procurar o pastor e falam assim: pastor, onde foi que eu errei? Eu trouxe essa criatura para a escola bíblica, mas não viveu Cristo em casa. Não fez sentido para ele não encontrou Cristo. Então o que a Bíblia fala? Quando a Bíblia fala para a gente ensinar a criança no caminho em que deve andar, não é o caminho em que deve andar, é no caminho em que deve andar. É ensiná-lo enquanto andamos. Então a primeira coisa que nós precisamos ter, depois eu vou falar um pouco do trato dos pais, é tanta coisa, Jesus Cristo, que nós precisamos ter é a noção do nosso papel como pais em relação à percepção do Cristo que nossos filhos vão ter a partir da nossa vida. Porque transmitir Cristo para os seus filhos não é função do pastor, não é função da tia ou do tio da escola bíblica dominical. O filho e filha são teus. Deus deu para você e Deus vai cobrar de você. Amém, queridos? Então viva Cristo na sua casa. Viva Cristo com a sua esposa. Você tem que zerar hoje. A gente vai falar um pouco mais sobre algumas coisas, mas que você tenha que zerar hoje e falar: olha, a gente precisa rever a nossa vida espiritual. A gente precisa rever nosso comportamento em casa. Porque 99% dos lares hoje dão mais atenção para televisão, para celular do que para filho. Ou para a esposa ou para o esposo. A gente está viciado. Nosso povo foi derrubado pela tecnologia. Quantas não são as crianças que, por causa do pai e mãe que tem que trabalhar para manter a casa, os dois ficam fora o dia inteiro. A criança é forçada a ficar fora o dia inteiro. Vocês acham que a criança não sente falta de casa, do cheiro da mãe, do pai? Aí pai e mãe chegam em casa, primeira coisa que faz, pega a porcaria do controle e liga a porcaria da televisão. Queridos, eu não estou falando contra entretenimento. Estão me entendendo? Estão me entendendo? Que fique claro. Eu tenho meu tempo com a minha esposa. Eu amo assistir série. Os Vingadores. Manopla do Infinito. Eu amo essas coisas. Entendeu? Eu acho que no céu vai ter uns negócios desses assim, esquisitos, hein?
Eu e minhas heresias. Aí, eu gosto. A gente assiste um monte de coisa junto. Eu não estou falando contra entretenimento. Eu estou falando contra a falta de valores e prioridades. O universo de criança é pai e mãe. Televisão não é teu filho, não é tua filha. Esquece essa porcaria. Chega em casa, desliga esse negócio, não liga. Não liga. Pega o celular, coloca no outro canto. Coloca lá no seu quarto, deixa lá no seu quarto. Na hora de deitar, tira do quarto. Senão eu falo, pastor mandou deixar o celular no quarto. Sempre tem uns esquisitos que escuta tudo que você não fala, né? Sempre. Mas aí, dá atenção para a criança. Brinca com a criança. Queridos, eu chego cansado em casa. Nossa vida é bem corrida. Trabalhamos com muitas coisas. E sabe o que minha filha de 3 anos faz quando eu chego em casa? Ela não quer saber quantas pessoas eu atendi, quantas vezes eu preguei, nem a minha de 8 anos. Elas querem que eu brinque com elas. E aí tem vezes que eu tô, ai filha, olha lá o desenho lá, ó, no computador. A gente está morto, né, gente? A gente está acabado do dia, muitas vezes com preocupação, muita treta, né? Mas não importa. Seu filho está ali, sua filha está ali. São teus e você só tem esse tempo para edificar neles aquilo que precisam. Então eu falo, tá bom, filha, vamos brincar. E minha filha no gás. Aí eu sento, ela quer brincar de jogar bolinha, a gente joga bolinha, depois ela quer brincar de montar blocos, a gente monta os blocos só para ela derrubar, ela ama destruir as coisas. Eu não sei o que tem nessa Giovana, ela ama. Aí fica aquela briga, agora eu vou brincar com o papai. Aí a Ana Beatriz mais velha vem para brincar. Aí a Giovana começa a bagunçar as coisas dela. Aí dá aquela treta. Falo, não filha, depois nós vamos ver um negócio junto nós dois. Aí eu vou, faço uma baciada de pipoca. Pra gente comer pipoca assistindo, como é que é o seriado que ela assiste? Esqueci o nome. Mas ela assiste umas coisas esquisitas lá de criança. Aí a gente assiste junto, comendo pipoca. Eu coloco vinagre na pipoca. Já colocaram vinagre na pipoca assim, ó? A gente é esquisito, né? Mas é uma delícia, gente. Aí fica lá, vídeo de slime. As crianças de hoje em dia, né? Vê uns negócios gosmentos assim na mão, assim. Ai, que legal, pai. Horrível aquilo. Ai, que legal, filha. Né? É disso que eles precisam. De pai e de mãe. E o pai e a mãe, eles precisam ter em mente que eles não têm nada mais importante para fazer do que amar um ao outro. E isso a gente vai conversar um pouco melhor amanhã. Quando existe essa verdade, esse entendimento, nós começamos a trabalhar e a entender um pouco sobre inteligência emocional. Porque fora disso, nós não somos capazes de atingir um nível de consciência acerca dos processos emocionais que ocorrem conosco ou que ocorrem com o outro, de um modo objetivo ou subjetivo. A gente não consegue. A gente não consegue perceber o outro para perceber o nível da influência das emoções, os gatilhos emocionais. A gente não percebe, porque a gente está envolvido com tudo aquilo que nos distrai, que nos desconstrói, sem colocar nossa vida na balança, na mesa e falar como está a minha vida, qual o nível de saúde emocional, relacional, qual o nível de saúde financeira, como é que está a minha vida, aonde eu quero chegar. Porque a minha vida, da maneira que eu vivo, me trouxe até aqui. Eu estou satisfeito com isso? Eu estou satisfeita com isso? Se eu não estou, eu não posso continuar fazendo as mesmas coisas, porque eu vou continuar no mesmo lugar. Eu tenho que mudar.
Para isso eu tenho que mudar o modo de me ver, de me perceber e de mudar minhas relações. E porque nós não fazemos isso, os nossos jovens, eles acabam não tendo noção de si mesmos. E nós temos que entender uma outra coisa muito importante acerca dos solteiros. Vou falar dos jovens, tá? Que são na maioria solteiro, tá? E que pode te atingir também solteiro, mesmo não sendo tão jovem mais, tá? Mas todo adolescente, todo jovem, a gente costuma dizer que o jovem é alguém grávido de si mesmo. Por quê? Porque o rapaz e a moça na juventude está se gerando. Num primeiro momento, como nós falamos, o universo da criança era o pai e a mãe. Então, minhas filhas até hoje, elas fazem um desenho, quer mostrar para mim. Coloca uma roupa, eu tô bonita. Quer saber, né? A Giovana é uma graça. Ela coloca a roupa e já sai dançando assim. Giovana é uma delícia. A Bibi, ela tem uns gostos meio exóticos para roupa. Ela começa a querer misturar umas coisas assim. Tô bonita, pai? Você gostou, filha? Papai, eu tô perguntando se eu tô bonita. Filha, eu tô perguntando se você gostou. Eu não perguntei isso. Filha, o que você quer que eu fale? O que a senhora achou? Eu falei, eu quero saber se você achou bonito. Se você achou bonito, eu também achei. Ah, pai, você não gostou, né? Você não disse isso. Porque mulher é complicada desde que nasce, né? Entendeu? Tudo aquilo que você disser será usado contra você no tribunal. Né? Ela quer arrancar de você a confissão de que você não gostou. Né? E aí, elas são desse jeito. Mas tem um momento que tanto a menina e o menino não tem mais na mãe e no pai o seu universo de significado, vamos dizer assim, né? Muda. Porque no primeiro momento ela queria saber se eu achava bonita. No segundo momento, ela vai querer que o menino da escola ache bonita. O menino, no primeiro momento, a mãe fala, ai meu gatinho, ai meu não sei o quê, ai meu príncipe. Até uma certa idade ele curte. Depois de um tempo ele não quer nem sair. Ele não quer nem que os amigos saibam onde ele mora. Só para não ter perigo de encontrar a mãe e o pai na rua junto, entendeu? Por quê? Porque ele não quer mais que a mãe chame ele de príncipe na frente dos amigos. Pensou? Vem meu príncipe. Acabou a vida dele, entendeu? O molecado da escola, ai príncipe, né? Galera não perdoa não, ele não quer. E outra, ele quer ficar galã para a menina da escola, para a vizinha. Aquele momento onde eles perceberam o outro como alguém interessante. Não é mais um colega, uma coisa. Opa, tem um negócio aqui. Estou sentindo uma coisa. Né? Estou sentindo uma coisa. Estou sentindo uma coisona agora. Né? Tem esse momento. E é lindo, cara. É bonito. Isso é fantástico. Isso é fantástico. O problema é quando nós não temos mais o senso de responsabilidade emocional sobre a vida dos nossos filhos. E nós não trilhamos um caminho de assertividade emocional com eles. Então, nós não temos pais que sentem com os filhos e percebam que o moleque está criando bigode, está falando meio... Está mudando a voz, né? Uma hora fala grosso, outra hora fala fino. Né? Começa a se olhar mais no espelho, ver se... procurando músculo. Estou dando a dica, pai, nessa hora, é a hora que... é a deixa para você, é a isca.
É hora de você sentar com ele e falar: olha, eu estou percebendo que você está deixando de ser menina para se tornar homem. Você está querendo se perceber homem. E eu preciso conversar com você sobre algumas coisas sobre o que é ser um homem. Eu quero te ensinar a ser um homem. Você vai aprender a ser homem comigo. E nós vamos conversar sobre algumas coisas. A primeira coisa mais importante que eu quero te ensinar é sobre Deus. E o pai começa a ensinar sobre a importância de se servir a Deus. Aí o pai senta e de tempo em tempo conversa com ele sobre a importância de cuidar direito de uma mulher. De não brincar com sentimentos. De não ser um bandido, um cachorro, um malandro que se aproveita da inocência de mulheres. Aí o pai começa a ensinar sobre responsabilidade. Entenderam? Responsabilidade de família para com família. Isso é inteligência emocional. É você perceber os processos emocionais e saber lidar com eles. A partir daquilo que acontece em você ou ao seu redor, tá? Estou falando isso aqui para atingir mais também agora os jovens, porque a gente vai entrar um pouquinho mais nisso aí. Depois a gente volta para os pais. Aí, o pai tem que ensinar essas coisas para o rapaz. E você, rapaz, precisa aprender essas coisas. Precisa entender que nesses processos emocionais, não é porque eu estou sentindo algo, uma coisona, que eu preciso dar atenção para isso nesse momento. Esse é um sinal de que eu estou amadurecendo emocionalmente para uma outra fase da minha vida, aonde eu já me gerei o suficiente para perceber que eu sou um homem ou uma mulher e que agora eu tenho interesse pelo sexo oposto. Eu tenho interesse por uma mulher ou por um homem. E aí eu preciso aprender a lidar com isso. Eu preciso aprender sobre os processos. Eu preciso aprender sobre os meus limites. E quem dá esses limites são os pais. E nós, pais, não podemos abdicar do nosso privilégio e responsabilidade de darmos noção de saúde emocional e de autopercepção, de dignidade de existência para os nossos filhos. Para que as nossas filhas não se entreguem a qualquer imbecil que aparecer falando que ela é bonitinha. Porque basta falar que ela é bonitinha que ela vai se encantar por qualquer outro que não seja você. Por quê? Porque ela vai querer se sentir amada por um outro homem que não seja o pai. É natural, certo? Deus criou para isso e está tudo bem. Agora, a maneira que ela vai se relacionar com a sua autoimagem e com o elogio que ela vai lhe dar depende de como os pais a constroem. Então, do mesmo modo que o pai percebe um processo de maturidade chegando na vida do menino, e ele começa a alinhar o passo do menino e fala: ó, é o seguinte, isso aqui é assim. Ah, pai, eu estou gostando muito dela. Parabéns, filho, você está com seus sentimentos funcionando perfeitamente. É muito bom saber que você gosta dela. É muito bom esse sentimento. É muito bom isso, sabe? Curta esse momento mesmo, é muito legal, tá? Mas eu não quero saber de você beijando ninguém com quem você não esteja disposto a casar. Você não tem o direito de tocar no corpo de uma mulher que não seja tua. Seja homem, rapaz. Seja homem. A gente precisa de pai assim. Deus fez assim. É por isso que um dos motivos pelo qual a Bíblia proíbe o sexo antes do casamento, esse é um dos motivos pelo qual a Bíblia proíbe o sexo antes do casamento. Tem outros. Tem a pureza, tem a santidade. Mas uma outra mensagem que o Senhor está passando para todos os homens é o quê? Você não tem o direito de tocar no corpo de uma mulher que você não esteja em aliança com ela, disposto a morrer por ela. Pai, eu gosto dela. Ai, eu morro por ela. Então vai trabalhar por ela. Vai se criar por ela. Vai virar capaz de um homem de se sustentar e de manter um relacionamento.
O que a gente mais tem hoje é adolescente. Gente, adolescente namorando. Adolescente. O que adolescente tem na cabeça? Eu não estou querendo ofender ninguém, tá bom, queridos? Eu estou falando de momentos de vida. O que é que um adolescente tem na cabeça? Tem PlayStation? Dá rolê? Pegar umas gatinhas? Nem sei se é a gíria mais de hoje. Comer um lanche? Ir no shopping em Rio Preto? Tem que aprender que a vida tem gasto. Que ele dá gasto. Desde o dia que nasceu, só deu gasto. Então na adolescência, homem come o triplo. Né? Parece que tem 4 morando dentro dele. Jesus Cristo. É uma tristeza. E aí? Ai, namoradinha. Que namoradinha, cara? Você está tocando no corpo da filha de alguém. Você não tem esse direito. Ah, pai, mas ela é tão linda. Ai, e tal. Ai, a gente sente um negócio quando está junto. Legal, cara. Muito bom, isso está certo. E você vai poder desfrutar de tudo isso quando você se casar. Não importa a idade que você tenha. O teu direito de tocar no corpo de uma mulher começa quando você entra em uma aliança com ela. Fora disso é pecado. 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 E você, menina, se dê os respeito. Mãe, quando você vê a menina começou a criar peitinho. Entendeu? A menina começa a querer sutiã, usar sutiã, porque o peitinho começou a crescer. Ela começa a se perceber diferente. Ela começa a querer perceber se tem bumbum grande, né? Ela começa a olhar assim. Né? Começa a se perceber. É nessa hora, mãe. É engraçado, mas é isso mesmo. É nessa hora, mãe, que você começa a perceber que a sua menina está deixando de se perceber como criança. Ela começou a perceber suas mudanças físicas. Isso começou a chamar a atenção dela. E ela agora, ela quer ir mais arrumadinha para a escola. Ela quer ir de batom. Ela quer mexer no cabelo. Ela quer. Não é hora de você reprimir. É hora de você sentar com ela e falar: filha, que coisa linda. Você está virando uma mocinha. Você está virando uma mulher. Isso é tão lindo. E sabe, da mesma forma que você está se percebendo bonita, está percebendo seus peitinhos crescerem, está percebendo o seu corpo ganhar uma outra forma, os meninos também estão vendo, sabia? E você tem que aprender a amar o seu corpo, se amar como pessoa. E aí, mãe, você começa a ensinar a menina sobre o valor que ela tem, sobre um destino brilhante, sobre como Deus a ama, de que Deus colocou nela um selo que é para ela entregar só para o marido, chamado virgindade. Explicar para ela, falando o seguinte: filha, sabe por que Deus colocou isso só em você e não colocou nos homens? Porque você é especial. E Deus te deu a oportunidade de escolher a quem você vai entregar seu corpo. Só o seu marido pode ter o teu sexo, filha. Só o seu marido pode tocar no seu corpo. Não deixa ninguém fazer isso de outro modo. Isso é uma garantia de que você vai estar dentro de uma aliança. Você vai estar casada com alguém que te ama. O teu corpo vai pertencer a alguém que está disposto a morrer por você. Alguém que foi abençoado por Deus e pelos seus pais. Você vai ser próspera. Você vai ser feliz. Você vai ter alguém
que está disposto a cuidar de você e não só usar o teu corpo. É nesse momento, mãe, que você começa a ensinar uma menina a ser mulher. É nesse momento. Então você, menina, escute isso. De repente você veio de um lar desestruturado, né? Infelizmente nós estamos numa era, num momento da nossa vida, como nação, onde a disfuncionalidade familiar ela é muito grande. Então não é raro, não é incomum a gente perceber e ter um grande número de pessoas que sofrem disso, da falta de uma construção adequada. A maioria dos lares, eu só tenho um pai, eu só tenho uma mãe, né? A maioria só uma mãe que teve que lutar com a vida, e a criança teve que ficar vindo na casa do pai, ou morando com avós, ou com tios. Alguns foram abusados por causa disso. Então eu sei que eu estou lidando em pontos críticos, certo? De repente você nunca ouviu isso. Nunca ouviu isso. De repente você, mulher, você, menina, nunca pôde ouvir que Deus te ama desse modo. Que Ele colocou um selo em você, chamado ímen, virgindade, para que você se guarde para alguém que te ame de verdade. Só isso. De repente você nunca ouviu o amor de Deus dessa ótica. Mas eu quero te dizer, Deus te ama. Deus te ama. E você precisa se amar. Não se aventurar emocionalmente em aventuras relacionais, porque isso é maior do que a gente. Não adianta você falar assim para mim, seja você homem, seja você mulher. Não, pastor, a gente vai namorar, a gente vai estar lá, eu gosto dele, eu gosto dela, a gente está junto, mas a gente não sente nada. Então é amigo. Então é amigo. Está junto, mas não sente nada, é amigo. Porque se gosta, está junto, e vai sentir. E vai sentir uma coisona. Tá? Vai sentir um monte de coisona. Entendeu? Aí vai ser aquele negócio de, ai, dá um abraço aqui, né? Aí aquele beijo que nem os casados dão, que os casados ficam morrendo de inveja, né? Casados, prestem atenção. Amanhã nós vamos conversar um pouco mais. Sabe? Cara, vocês vão acabar transando, mas sem sombra de dúvida, cara. Por quê? Porque Deus fez o negócio para funcionar. O corpo funciona. A biologia e a fisiologia funcionam. Vai entrar em combustão, vai dar choque. Entendeu? Não adianta. Deus criou para funcionar e vai funcionar. Só que porque você não respeitou os seus processos emocionais, não se percebeu como indivíduo, porque os pais não se posicionaram emocionalmente em relação aos filhos, porque os pais não leram na Bíblia o que diz: pais, não irriteis os vossos filhos a ponto de fazerem desanimar. Tem pai e mãe que é tão desgraçado na vida do filho que empurra o filho para a desgraça. Não dão carinho, não dão atenção. Sabe uma das coisas que as pessoas mais precisam? Toque físico. Toque físico. Você poder... por favor, filha. Quantos anos você tem, filha? Ai, que choque. Ó. 24. Eu tenho 41. Né? Se eu tivesse casado bem cedinho, poderia ser minha filha. Né? Então, as pessoas elas precisam de toque físico. Isso aqui, toque puro, com amor, com respeito, com carinho, transmite pessoalidade, infunde valor. Um abraço, um olhar, poder falar: você é importante, se cuida. É uma coisa que constrói tantas coisas, querido. Obrigado, filha. Constrói tantas coisas. E que em muitos lares a gente não tem isso. Pais, toquem nos seus filhos. Abracem seus filhos.
Beijem seus filhos. Olhe nos olhos deles. Fala, você é a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Você não me atrapalha, você não dificulta a minha existência. Você me ajuda a me levantar todo dia de manhã. Fale para os seus filhos quão importante eles são. Sua inteligência emocional. Cuide da relação de vocês. Façam coisas exclusivas com seus filhos. Tire um dia no mês para sair com eles. Um dia no mês. Um dia no mês. Falar, a primeira segunda-feira do mês é nossa. Ou o primeiro domingo do mês, sei lá. Aí, pastor, não pode faltar no culto. Vou te falar uma coisa, viu? Não importa o dia. Separa um dia no mês. Olha, esse dia é nosso. Ah, mãe está sem dinheiro. Um saquinho de pipoca custa R$ 1,69. Se você não tiver, eu te dou R$1,69. Isso eu posso dar. Tô ricão, querido. Compra um saquinho de pipoca. Esse é o dia nosso. Não tem dinheiro para sair? Fique em casa. Assiste alguma coisa junto. Ah, mas não tem nem televisão. Joga o jogo da velha. Eu não tenho televisão em casa. Eu jogo o jogo da velha com a minha filha. Não tem o que fazer. Ah, filha, vamos jogar. Mas a Gigi estraga. Então vamos, vem cá, pega aqui no balcão. Coloca, vamos jogar jogo da velha. Aí joga, brinca. E aí ela me ensina um negócio a fazer com a mão. A gente gasta tempo juntos. Conte da sua vida para os seus filhos. Transfira valor. Toda noite eu conto história para elas. Oro com elas. Já teve noite que eu tentei desistir. Falei, filhas, hoje não, tá? Tá bom. Porque a gente está cansado, né? A gente quer dar uma desviada. Mas as crianças estão firmes ali no propósito, né? Aí a gente ora, conta a história, e dentro das histórias eu conto as minhas histórias. Falo, vou contar uma história da minha infância que aconteceu, do dia que eu caí debaixo de uma carroça. O senhor caiu? Caí, filha. O que aconteceu? Eu vou te contar. Aí eu dramatizo. Eu falo, mas eu conto a história da minha infância. Aí de vez em quando ela fala, pai, o que mais aconteceu na sua infância? O que mais? Aí eu conto as histórias. Eu conto da primeira vez que Jesus apareceu para mim num sonho. Volta e meia eu conto para ela. Porque eu falo, filha, eu não tenho tanta história assim, filha. Eu não sou Forrest Gump. Não tenho. Ela não, conta repetida mesmo. Porque eles têm sede de ouvir, de te conhecer. Isso conecta teu coração ao coração deles. Façam isso, pais. Orem juntos com seus filhos. Ensinem para eles os princípios, os valores pelos quais vocês se conduzem. De repente, você trabalha, um exemplo de uma mecânica. Você é um mecânico. E aí, chega um carro lá, e você tinha uma peça ruim lá, que poderia colocar uma peça já usada, dar uma enganada no cara, mas você falou, não, eu não vou fazer isso. O Senhor está vendo. Aí você faz direitinho as coisas. Aí na hora da janta, façam refeições juntos, pelo menos uma. Se organizem para isso, nem seja para tomar chá. Faz alguma coisa, mas cuide da sua família. Você chega lá na roda lá e conversa com a sua esposa, com as suas filhas e fala, olha, hoje aconteceu uma coisa muito importante. A palavra de Deus fala para a gente trabalhar para as pessoas como ao Senhor. Tudo aquilo que a gente faz para a glória de Deus. Apareceu um carro lá, que eu tinha uma peça lá que eu poderia ter colocado, mas o Senhor não ia se agradar disso. Ele não ia saber, mas o Senhor ia saber. Mas eu peguei e coloquei a peça nova, cobrei justo, e desse jeito eu sei que eu glorifiquei a Deus.
Ensina a criança no caminho que deve andar. Entenderam, pais? É isso, queridos. É disso que nós estamos falando. De uma fé viva. E que é transmitida de um modo inteligente. Então vocês jovens, se comportem de um modo adequado. A palavra de Deus diz: jovens, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Gasta os seus dias no Senhor. Invista os seus dias no Senhor. Não fique se preocupando com coisas que não são próprias da sua faixa etária. Sabe? Se você não tem, rapaz, se você tem que sair com os amigos com o dinheiro do seu pai, mostra que você não está pronto para namorar. Não está pronto para pensar no relacionamento. Ai, pai, eu estou gostando dela e tal. Dá um dinheiro para eu sair com ela. Vai trabalhar, rapaz. E pais, eu não estou falando que é para você negar. Eu estou falando para você trazer ensino. Você quer dinheiro, você quer começar a conhecer essa moça. Como é que está na escola? Como é que estão os teus estudos? Como é que estão as tuas responsabilidades em casa? Aliás, pais, deem responsabilidades para os seus filhos. Pelo amor de Jesus Cristo. Ensine responsabilidade para eles. Principalmente para o homem. Quebrou alguma coisa? Faz uma irmã consertar. Ah, uma entrada quebrada em casa, pastor. Quebra e manda ele consertar, então. Dá um jeito. Fala alguma coisa para ele prender. Troca uma cortina de lugar. Fala, ó, tem uma furadeira aqui, ó. A gente precisa trocar essa cortina de lugar aqui, ó. Se a mulher deixar, né? Só tem um problema em casa. Então você conversa com a diretoria e tal, aí pergunta, vamos mudar, então não vamos mudar isso aqui. Eu que mando esse negócio aqui, né, amor? É assim que funciona. Aí, vai trocar a cortina, põe a furadeira na mão dele lá. Ai, pai, eu não sei, aprende, rapaz. É coisa de homem, aprende a cuidar da casa, aprende a fazer alguma coisa, dê responsabilidade. Como é que estão os teus estudos? Como é que estão as suas coisas? Como é que estão as responsabilidades? Como é que você está jogando lixo? Certinho? Como é que está teu quarto? Porque se ele não aprender a dar valor no trabalho de casa, ele vai fazer da esposa uma escrava. Fica a dica. Se ele não aprender a arrumar o quarto, ele não vai dar valor quando a mulher arrumar. Fica a dica. Que tipo de homem você está criando? Dá responsabilidade, ensina. Ah, pai, eu estou precisando de grana. De repente ele não pode trabalhar porque estuda, tem um período integral. Tá bom, tem um negócio que você vai fazer todo dia. Você tem que fazer isso, aquilo, outro. Você vai ganhar por isso que você está fazendo. Isso traz dignidade. Ele vai ter o dinheiro, mas o dinheiro que ele batalhou para ter. Batalhou no quintal de casa, não tem problema. Ah, mas a gente mora num condomínio. A gente mora no... Se vira, problema teu. Dá um jeito de ensinar a responsabilidade para esse moleque. Ensina ele a ser homem. Para ele chegar no final do mês, você falar, filho, o pai está te dando esse dinheiro com alegria. Porque você batalhou por ele. Você está virando um homem. Pode sair se divertir com seus amigos. Pode tomar um sei lá o que lá. Vai. Vai. Entendeu, gente? Ensina. Ensina. Ensina a criança no caminho que deve andar. Então, nós temos que nos respeitar, aprender a lidar com os tempos, com as estações. Os pais saberem que são responsáveis pelo amadurecimento emocional dos filhos, pela saúde interpessoal do casal. E ensinar os filhos a lidarem consigo mesmos em cada faixa etária. Poder conversar com eles, acolhê-los nas suas crises. Chega a adolescência, a menina está querendo se ver bonita, começa a estar espinha na cara. Olha que coisa triste, gente, da adolescência. A menina começa a sentir
um ogro. Acolha ela, mãe. Não tem problema, filha, é assim mesmo. Vamos comprar um cremezinho, vamos não sei o quê. Você tá linda, né? Pai, fala para sua filha que ela é linda, ainda que seja profeticamente. Fala, pai. Ela precisa ela precisa ouvir isso. Vai ficar bonito, porque mulher fica bonita. Mulher nasceu para ser bonita, entendeu? Se não conseguir naturalmente, maquiagem tá aí, dá jeito. Mary Kay tá no reino, tá tudo bem, entendeu? Vai, profetiza, fala, elogia, tá? Quando sua filha menstruar a primeira vez, passa numa floricultura, compra um buquê de flor para ela. Você é uma mocinha agora, sai com ela para comemorar, dê valor, dignidade. Essas coisas, queridos, essas coisas. A gente precisa aprender a se respeitar os processos, respeitar esses ambientes emocionais, saber aonde estamos e aonde nós queremos chegar. Para isso, nós temos que nos olhar, nos perceber, discernir a nossa identidade e saber o que eu quero para mim e o que eu quero de mim, e colocar isso na ponta do lápis. Então você jovem, homem, cuide das suas emoções, aprenda a ser adequado no seu período, na sua estação. Você menina, do mesmo modo, estude, vai cuidar da sua vida, vai ser alguém. Você homem, você menina, aprenda a conviver bem consigo mesmo, solteiro primeiro, para aprender a conviver bem com o outro, para não fazer do outro um poste ídolo, para você não virar um sanguessuga do outro, como se o outro tivesse a responsabilidade de fazer você se dar bem na vida. Casamento assim não dá certo, casamento assim não vinga. É duro para os dois. É duro para os dois. Então, nós estamos num momento de entender inteligência emocional, primariamente como uma consciência clara acerca das minhas emoções, de como lidar com elas, de modo que elas não me interpelem, que elas não me atropelem no meu planejamento de vida, mas que eu possa controlá-los, que eu possa saber aquilo que me desperta para coisas e como responder ou não aquilo. Posso saber o que acontece no outro e não me render àquilo se for ruim, ou me render àquilo se for bom. Isso é inteligência emocional. É uma consciência, é um nível de consciência clara acerca das nossas emoções e de como nos relacionar de um modo objetivo e subjetivo com todas as coisas. E para encerrar, eu quero dar um exemplo claro sobre o que é objetividade e subjetividade nesses termos que eu estou dizendo. Um dia, ligou um casal lá em casa, de amigos que estavam passando. Eu morava em Palotina, Paraná, quando eu pastoreava lá. E esses amigos tinham sido da igreja e tinham se mudado de uma cidade ou outra. E eles estavam passando ali para ir no Paraguai fazer algum tipo de coisa. E eles falaram: pastor, a gente está passando aí para dar um abraço e tal. Eu falei: passa aí. E minha esposa não estava, ela tinha saído, não sei para quê. Falei: mas passa aí. Aí eles passaram. Aí pararam o carro lá. Falei assim: não vamos ficar aí fora, vamos entrar, vamos trocar ideia aqui. 15, 20 minutos não vai mudar a sua vida. Vamos lá, vamos trocar ideia. Daí entramos lá, eu falei: vocês querem comer alguma coisa? Eles estavam com pressa, não achei que fosse falar quero. Falaram quero. Tá bom então, vamos lá pra cozinha. Aí senta aí, sentaram aí e tal. Daí eu vou procurar as coisas. Aí eu cheguei lá. Pode ser pão com ovo? Pode, então beleza, eu amo pão com ovo, vai lá. Aí eu peguei o pão que estava lá na cesta e tal, fomos conversando, fui lá, fritei um ovo, cozinho bem, modéstia à parte, tal, né?
Pão com ovo não diz que alguém cozinha bem, né? Eu sei, mas eu cozinho outras coisas, tá? Eu sei fazer outras coisas. Som. Tá me ouvindo aí? Eu sei fazer outras coisas. Mas aí nesse dia só tinha pão com ovo. Aí eu peguei, fritei o pão e tal. Eu fritei o ovo, coloquei no pão, coloquei para eles. Querem tomar alguma coisa? Pode ser um café. Aí foi na garrafa e tal, café quentinho, coloquei, entreguei para eles. E comeram, e conversaram e tal. E vamos embora. Aí foram embora e tal. Aí depois a minha esposa chegou. Falei, amor, você não sabe quem acabou de sair daqui? Quem? Fulano e fulana. Ah, que legal. Falei, eles entraram de passagem aí, né? Quiseram dar um abraço na gente, não puderam esperar, mas eu trouxe eles para dentro aqui. Aí dei uns negócios para eles comer. Olha lá. Não tinha nada, né? Ela, o que você deu? Eu falei, eu fiz. Você fala com medo já, né? Falei, eu fiz pão com ovo. Ela, que pão? Falou que estava na cestinha ali. Esse pão é de antes de ontem. Mas irmãos, tá maciozinho, velho? Ó. Falei, amor, tava macio. Vai ser mesmo. Ela falou, o que mais? Eu falei, eu dei café para eles. Você fez café? Eu falei, não, estava feito na garrafa. Era esse café de manhã. Eu falei, entendi. Você colocou toalha na mesa? Que toalha, amor? Que toalha? Com isso, eu quero trazer para vocês o que é um valor objetivo e um valor subjetivo. O valor objetivo da comida. Homem é assim. Quer comer? Pega aí, ó, tá aí e tal. Rasga. Meio ogro, né? Homem é assim. Mulher não. Quer colocar toalha. Faz o macarrão, coloca aquele galinho de negocinho em cima, né? Dá um desespero quando estou passando com minha mulher na rua. Sempre abre uma loja de quinquilharia, de mulher, perto da sua casa. Sempre vai acontecer. Aí passa assim, inauguração. Aí um monte de copinho, de vasinho, tudo. Aí fala, olha que legal. Não é legal não, amor. Não. Vamos passar ali qualquer hora? Fala, amor, outra hora a gente passa, né? Aí tem uma hora que você passa. Aí tem um vasinho desse tamanho assim, ó. R$120. Você fala, Jesus. Ela gosta daquele. Tem um de 12 e o de 120. Ela gosta do de 120. Ela fala, nossa, que bonito para colocar na sala. Eu não quero R$112 na sala, R$120. Eu quero no meu bolso, eu quero pagar luz com R$120. Mas ela está olhando para a beleza. Ela está olhando para aquilo que infunde valor. É por isso que quando ela quer dar comida, ela não quer dar só algo que alimente o corpo. Ela quer algo que alimente a identidade, que alimente o valor do outro. Por isso que ela não gosta de dar coisa fria, coisa mal feita. Porque mulher foi feita para infundir valor. Homem foi feito para outra parada. Então, quando a gente começa a perceber essas diferenças, que são benéficas, que não é nenhum tipo de prejuízo ou de problema de um lado ou de outro, são apenas características, a gente começa a se perceber de um modo adequado, respeitar o outro e aprender um pouco mais a caminhar dentro da questão inteligência emocional, respeitando cada um, o motivo pelo qual foi criado e o modo que foi criado para o fim que Deus colocou na terra. Amém, queridos? Então, essa é a palavra de hoje. Já são 10h20. Por mim, ficaria aqui mais 15 horas, né? Mas não dá. A gente pode articular para um outro momento, para um retiro, né? De alguns dias, para
um futuro não tão distante, para a gente tratar desses assuntos de família, de relacionamento, essas coisas tão boas, de construção. É fantástico, a gente pode tratar disso mais para frente. Mas por hoje é isso. Agradeço a atenção de vocês. Eu espero ter edificado vocês de algum modo, ter trazido luz para vocês em algum nível, dentro da questão de inteligência emocional, embora a gente tenha falado de uma casquinha pequenininha, de algo tão profundo, tantas coisas que a gente precisa falar, mas meu desejo é que isso tenha te alimentado e possa ser uma semente na tua vida, que possa te fazer regar isso, pensar isso, arrazoar isso e colocar coisas em prática. Amém, queridos? Passo para o pastor. Amém? Deus abençoe, queridos.